Paz do Senhor a todos que estão aí mais uma vez dispostos a ouvir essa mensagem. Essa aqui é o nono vídeo que eu estarei gravando, né? Nesta tarde que nós estamos aqui neste mesmo lugar, aqui neste quintal, como outros que já viram esse vídeo, já estão até acostumados, né? Mas é bom sempre falar porque a gente está num lugar aberto, né? Então tem muitas interferências sonoras aí no vídeo que aparecem aí na gravação, né? Como pássaros, algum barulho de alguma coisa, de algum latido, enfim. Tudo isso aí é porque nós estamos aqui num lugar aberto, não é? No quintal, aqui na varanda da minha casa, onde eu achei por bem, o Senhor tem colocado isso no meu coração, e eu entendi que o Senhor, né, tem me honrado assim, e permitido eu estar aqui, neste lugar, gravando e anunciando o Evangelho, né? Qual é a minha intenção, então, de estar gravando este vídeo? Anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? A boa notícia de salvação, né, a todos os homens. Esse é o Evangelho, né? Então, a minha intenção, irmãos, de estar aqui gravando esse vídeo e anunciando essa mensagem que é o Evangelho, e dentro de diversos temas que o Evangelho traz aqui, né, que nós já temos citado, é de trazer o conhecimento do Evangelho às almas que estão aí, né, por este mundo perdidas, muitas vezes sem conhecer o Evangelho, sem conhecer Jesus, sem conhecer a verdade, muitas vezes enganadas por doutrinas humanas, mentirosas, inventadas por homens, não é? E a mensagem que eu coloco aqui, eu sempre coloco aquilo que o Senhor Deus coloca no meu coração, e Ele fala comigo, né? E eu tento passar, ainda que, né, por misericórdia, por graça, passar aquilo que o Senhor Deus tem colocado em minha mente, em meu coração, sabendo das minhas limitações com relação a uma palavra santa e poderosa como é essa, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, mas é o Espírito Santo que habita em mim, né, que tem falado, que tem colocado essas mensagens, e eu procuro, dentro das minhas limitações, que o Senhor sabe quais são, passar da melhor maneira possível. Eu não tenho intenção, nesses vídeos que aqui coloco, de agradar ninguém, né? Não é minha intenção agradar essa ou aquela pessoa, né? O Evangelho, ele não tem essa função, né? Ainda que muitos pregadores hoje em dia trazem uma mensagem de prosperidade, uma mensagem que agrade o ego daquele que está ouvindo, né? Na igreja ou mesmo na televisão, a gente vê tantas pessoas, né, falando em prosperidade, em ganho, né? Que a pessoa vem para Cristo, vem para a igreja, vem para Jesus e tem uma vida financeira transformada, passa a ser próspero, passa a ganhar dinheiro, né? Isso aí é muito anunciado na televisão, a gente vê muito isso, né? Isso não é o Evangelho, né? Isso é uma mensagem que procura agradar as pessoas, agradar o homem, né? O Evangelho de Jesus, de Cristo, é anunciar a boa nova, a boa notícia de salvação ao homem pecador, né? O homem está perdido em seus pecados e ofensas a Deus, afastado de Deus, né? Ouve o Evangelho, crê no Evangelho, crê em Jesus, se arrepende de seus pecados, né? Confessa-os a Deus, deixa a vida de pecado, Deus é transformado, entende o Evangelho, passa pelas águas, pelo batismo e é salvo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, né? E é o qual eu tenho anunciado aqui, assim como ele é, assim como está escrito. E para tanto, né, irmãos, como eu já disse, nós só temos como base a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada que aqui está, não é? Nós não temos outra literatura como base
das nossas mensagens que nós colocamos aqui. Né? Se você tiver uma Bíblia aí, você não só pode, como deve acompanhar essas mensagens, se é que você está interessado em ouvi-las, para que realmente você comprove que aquilo que eu estou falando aqui é o Evangelho de Jesus. Né? Nós vivemos num tempo onde existem muitas pessoas falando de Jesus, muitas pessoas falando do Evangelho, muitas igrejas pelo mundo afora, não é? Mas muitas estão falando de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Muitos estão falando de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Muitos estão falando de um Evangelho que não é o Evangelho da Bíblia. É um Evangelho misturado, um Evangelho profanado, é um Evangelho corrompido muitas vezes por essas doutrinas, né? Tipo comércio, né? Fazendo como que um comércio com Deus, né? Eu dou tanto, Deus você dá tanto, Deus dá tanto para você. Tudo isso é errado, né? Ainda que o nosso Deus seja o dono do ouro, da prata, de tudo que existe na terra, Ele é aquele que enriquece e que empobrece, Ele é aquele que exalta e abate, Ele é aquele que dá a vida e tira a vida. Tudo vem de Deus para nós, né? Mas isso Ele faz conforme o seu querer, conforme o seu poder, conforme o seu propósito, não é? Então muitas pessoas vêm, escutam, ouvem essa mensagem, né? Que é uma mensagem que agrada a pessoa, que agrada o ser humano, né? Quem não quer, né? Ganhar dinheiro, carro, casa, não é isso? Quem não quer ser próspero, né? Quem não quer terminar com seus problemas que tem na vida, quem não quer, né? E aí ouve essa mensagem, vem para o Evangelho, vem para a igreja, né? Que é a igreja que está anunciando isso. E muitas vezes aquilo que ela espera, que é a riqueza material, não acontece em sua vida. Fica lá na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a coisa que ela esperava, que é a riqueza material, não acontece em sua vida, e aí ela se desilude muitas vezes, sai da igreja, né, e fica o seu estado pior do que quando ele não conhecia o Evangelho, quando ele não tinha ido para a igreja, né? Então é uma falta de responsabilidade muito grande daqueles que estão se dizendo pregadores da palavra de Deus, né? Que estão na frente de igrejas, nós temos visto por aí, anunciando coisas que Jesus não disse, que a Bíblia não fala, né? Enfim, e outros evangelhos que estão por aí. Mas nós temos essa preocupação, irmãos. E nós trazemos aqui uma palavra genuína, uma palavra que salva, uma palavra que restaura a vida da pessoa, que muda-se o caráter da pessoa, principalmente, né? A pessoa que vive pecado, vive, né, achando até que está certo tudo aquilo que ela está fazendo, no egoísmo, na avareza, na idolatria, né, na prostituição, né, no adultério, e tantos pecados, tanta coisa errada. A pessoa anda, e o Evangelho tem esse poder de transformar a vida da pessoa. E uma vez caráter transformado, vida transformada, certamente que ele terá uma vida melhor. É uma consequência, né? Não é um fim, mas em si mesmo, mas é a consequência. Mas a mensagem, né? A mensagem principal do Evangelho, né? O fim do Evangelho é salvar o ser humano da morte eterna. Salvar, tirar, né, libertar o ser humano do poder do pecado. Porque todo mundo que comete pecado, ele é escravo do pecado. Então ele está escravizado no pecado. O pecado mantém ele escravo. Então a pessoa não consegue muitas vezes sair daquela situação, né, sozinha, por si mesma, né? Ela acostumou tanto com aquela vida de pecado e ela por si mesma não consegue. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que ir para Jesus. É com Jesus que ela vai conseguir ter a vida transformada, mudada. Também não é assim, né? Você vai para Jesus hoje e amanhã você já é outra pessoa. Não. Existe um processo, existe um procedimento, toda uma situação que você tem que passar a viver para que verdadeiramente esse Evangelho possa transformar a sua vida, né? Mas que ele transforma, isso ele transforma. Né? O Evangelho de Jesus ele muda a vida da pessoa totalmente, né? É igual aquele primeiro milagre que Jesus fez, né? Transformou água em vinho. Então muda
totalmente a vida da pessoa que ouve o Evangelho, crê, passa a praticar o Evangelho, realmente ele tem a vida mudada, para melhor, logicamente, né? Mas, então, diante disso, né, outra coisa também que eu queria colocar, tem muitas pessoas pregando Evangelho por dinheiro. Eu não estou aqui pregando Evangelho por dinheiro, tanto é que eu não tenho anunciado religião, não tenho anunciado nada, né? E queria dizer também, irmãos, que querer ter dinheiro não é pecado, né? Quem não quer? Né? Afinal de contas, nós trabalhamos para ganhar dinheiro, não é isso? Para poder ter um salário. Nós estudamos para ter uma profissão melhor, para poder trabalhar, ganhar dinheiro. Né? Nós queremos dinheiro para comprar um carro, uma casa, para dar um sustento para a nossa família. Então, o querer ter dinheiro, né? O desejo de ter as coisas, de trabalhar, né? Isso não é pecado. Né? Isso até a Bíblia ela manda isso, né? Que a gente tem que trabalhar mesmo, né? Ganhar dinheiro de uma forma honesta, de um trabalho honesto, né? De tal maneira que a gente possa nos sustentar, nós mesmos, não depender de ninguém, né? E ter até alguma coisa para repartir com aquele que está necessitado, né? A Bíblia até nos orienta dessa maneira, dessa forma, né? Ainda que nós estamos atravessando hoje uma crise, né, mundial e principalmente no Brasil, problema de desemprego, problema de situações que estão aparecendo aí, mas a orientação da Bíblia é essa, que nós devemos trabalhar. O que é o pecado, então? O pecado é quando você começa a colocar o dinheiro, né, ter o amor ao dinheiro, né? Começa então a ter o dinheiro como seu Deus, né? Tudo para você passa a ser o dinheiro. Então você esquece de Deus, né? Você esquece do próximo, não ajuda mais o próximo. O seu dinheiro é só para juntar, né? Você tem 10, você quer 20, você tem 20, você quer 30, você tem 30, você quer 50, e assim vai, né? E você não mede esforços, né? E muitas vezes faz coisas erradas para que o seu dinheiro aumente, ganhando muitas vezes dinheiro de uma forma desonesta, como nós temos visto aí acontecer no Brasil com políticos, não é? Com funcionários do governo, enfim, a corrupção que nós temos visto aí. E a corrupção, irmãos, ela é uma forma que o diabo usa para levar as pessoas à perdição, né? E a corrupção está esparramada de uma forma, não é só no governo, né? Em todos os lados do país existe corrupção, até dentro da igreja. Então, aí está o pecado, né? O desejo desenfreado pela riqueza, pelo dinheiro, né? Você leva você a fazer coisas que não agradam a Deus, né? Mas o desejo lícito, né, de ter aquilo que você honestamente ganha no seu trabalho, de uma forma honesta, você estudou, né, pela graça, tudo é pela graça de Deus, né? O errado também está em você achar que tudo que você conseguiu é por você mesmo. Não, a gente tem que entender o seguinte, que tudo que nós temos, né, na nossa vida, tudo é graça de Deus. Muita gente fala assim, eu estudei, eu trabalhei, eu ganhei, amém, foi você mesmo que fez isso. Mas Deus te deu condições para você fazer isso, né? Tudo que você tem é por graça de Deus. Se Deus não tivesse te dado saúde para você estudar, você não teria estudado. Se Deus não tivesse dado condições mesmo naturais, né? Como o ar, a água, o alimento, enfim, as condições naturais para você poder estudar e trabalhar, você não teria sido ele. Então tudo da nossa vida vem, na verdade, de Deus. Mas às vezes a pessoa passa a achar que é a capacidade dela, ela que fez, ela que mereceu, né? Aquilo tudo, e isso torna-se um Deus na vida dela também. O egoísmo, né? Eu, né? Tudo é eu fiz, eu faço, eu aconteço, eu mando, eu esquece que tudo que ela tem, tudo que nós temos, né, quem nos deu foi o Senhor nosso Deus, né? Então esquece de dar glória para Deus. Mas aí está o pecado, né? Então, diante disso, né, mais uma vez eu queria colocar esse texto que está em Marcos capítulo 16, dizendo a vocês que estão ouvindo que eu estou aqui nada mais cumprindo do que uma ordem,
da parte de Deus para todo aquele que crê, que um dia creu no Evangelho, recebeu o Senhor Jesus, foi batizado, né, foi salvo, né, por graça e misericórdia de Deus, tem esse dever de anunciar o Evangelho. Isso não é um pedido que o Senhor Deus deu, né, isso é uma ordem. Né? Alguns anunciam na igreja, outros anunciam na rua, outros são enviados para outros países, para fora. Eu tenho anunciado na igreja, por graça e misericórdia, pelas pessoas com quem eu tenho encontrado. Às vezes a gente faz culto ao ar livre, tenho anunciado essa palavra e tenho colocado essa palavra também nesse meio de comunicação que é a internet, esses vídeos que o Senhor tem permitido. Esse vídeo eu não sei, né? Eu oro a Deus, eu gravo e oro a Deus e entrego na mão de Deus, né? Deus, o Senhor que vai ver onde é que essa semente, né, que eu lancei aqui vai cair. Porque nós não somos mais nada além do que isso, né? Nós somos semeador, né? Quem vai dizer onde é que a semente vai cair, quem vai dar o crescimento para a semente, quem vai fazer com que a semente cresça, é o Senhor nosso Deus. Então, diante disso, nesse capítulo de Marcos 16, o verso de número 15, o Senhor Jesus, um pouquinho antes de se ascender aos céus, né, depois que ele já fez toda a sua obra de salvação aqui, ou seja, ele já ensinou várias pessoas aqui, né, já fez grandes sinais, maravilhas, milagres para provar que ele era o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, o Messias prometido no Antigo Testamento pelos profetas. Depois que ele cumpriu a lei, que ele cumpriu tudo aquelas profecias que tinham sido ditas e faladas por Deus através dos profetas a respeito de Cristo, depois que ele então foi entregue, né, aos gentios, às pessoas, às gentes, e crucificaram Jesus, né, condenaram ele à morte sem dizer nada, né, de uma forma injustamente, morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado do mundo, morreu naquela cruz de uma forma cruel, como aconteceu, como a Bíblia nos relata, né? E aí morreu, foi sepultado, né? E ao terceiro dia ele ressuscitou, andou por aqui por 40 dias, né? Mostrando, se revelando a várias pessoas já ressuscitado, ressurreto, né? Mostrando que a ressurreição não era um conto, não era uma fábula, mas era real, era verdade, acontecia, né? Então ele não só ressuscitou outras pessoas, ainda que essas pessoas que ele ressuscitou não ressuscitou para ir para o céu, mas o Senhor Jesus, a ressurreição dele foi a ressurreição que levou, e depois de 40 dias ele foi assunto, né? Ele subiu aos céus, ele voltou para onde ele estava, né? Que é ao lado do Pai, né? Jesus estava lá, se desfez da sua glória, veio até nós, cumpriu o plano que tinha que cumprir e voltou para lá. E a promessa que nós temos dele é que um dia ele voltará, né? E aí nós estamos aqui aguardando essa vinda de Jesus, né? Os sinais da sua vinda têm se cumprido, a gente já tem visto isso aí na Sagrada Escritura, né? E eu creio que a única coisa que está faltando é completar o número de salvos que Deus tem, né? Que eu não sei, ninguém sabe, é só Deus que sabe, que ele vai salvar, né? E quando completar então esse número de salvos, né, dos gentios que serão salvos, das pessoas que vão herdar a salvação, ele vai então enviar Jesus para retirar a sua igreja daqui, para retirar o seu povo daqui, e aí virá o fim do mundo. Esse é o Evangelho, é isso que nós temos que pegar. Mas aqui, então, como eu disse, eu estou cumprindo uma ordem. Jesus não disse assim, por favor, agora vocês que já sabem o Evangelho, conhecem o Evangelho, agora vocês vão anunciar para outros lugares. Não, a ordem é essa, ide, verso 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então é uma ordem, não é opcional. Então todo mundo que crê em Jesus, que recebeu Jesus, que tem Jesus, que entendeu o Evangelho, que hoje tem o Evangelho, né, guardado no seu coração, na sua mente, tem essa palavra no seu coração, ele é obrigado a anunciar essa palavra a outras pessoas, né? Se ele assim não o fizer, ele está pecando contra Deus, ele está em pecado contra Deus. Todo aquele que é crente em Cristo, crente em Deus, independente de religião, né? Ele é crente, ele crê em Deus, ele crê em Jesus. Se ele não anunciar o Evangelho a outras pessoas, né, conforme a ordem de Deus, ele está em pecado.
né? Aí ele diz assim no verso 16: bom, quem crer, né, e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a minha parte qual é? A minha parte é anunciar a palavra, certo? Eu vou, né, pelo mundo. Aqui é uma forma de eu ir pelo mundo, embora que não fisicamente, né? Mas aqui postando esses vídeos, certamente esse vídeo tem o poder de, pela internet, né, pela tecnologia, ele vai não sei aonde, né, que ele está indo, mas ele vai. Né, embora eu não vou, mas a palavra vai, é o importante, né, a palavra aí. Pregar o evangelho a toda criatura. E eu sei muito, agora o verso 16 é a parte de quem ouve. É você que está ouvindo aí, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, se você crer nessa palavra, crê em Jesus, crê na sua morte, ressurreição, né, para perdão do seu pecado, se você crê nisso, né, receber o Senhor Jesus, né, aprender o Evangelho, as instruções, o que significa o batismo, o Evangelho, entender certinho, você vai batizar, você será salvo. Essa é a sua parte, né? Agora, existem aqueles que não vão crer lá, mas quem não crer será condenado. Então, quem ouve, né, a palavra, o Evangelho, não é a religião, veja bem, é o Evangelho, é aquilo que eu estou pregando aqui. Quem ouve isso aqui, né, não crê na palavra, não crê em Jesus, não crê no Evangelho, será condenado. Então já está, o julgamento já está aqui, ó. É a palavra que julga, não sou eu que julgo, não é nem o próprio Senhor Jesus, a palavra que está julgando, o julgamento está aqui, ó. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quer dizer, aqui está o julgamento. Não vai acontecer um julgamento no último dia, não, o julgamento já está aqui, a palavra já julga, a palavra é que julga, certo? Então, quem vai ser salvo? Quem crer for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Quem ouvir não crer. A pessoa rejeita, não quero, né? Não quero evangelho, não quero Jesus, não preciso, né? E aí então vai ser condenado naquele dia. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. É isso, é essa mensagem que eu queria colocar, né, dentro do que é o tema, é o evangelho de Jesus Cristo, né? Não quero inventar nada além do evangelho de Cristo Jesus. Tem uma palavra também em Romanos capítulo 10, né? Romanos é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que viviam naquela ocasião em Roma, né, chamados romanos, e lá tinha uma igreja que Paulo, né, fundou ali, e existiam irmãos ali, e Paulo escreveu esta carta aos irmãos ali, e esta carta ela é rica, né, ela explica pormenores, né, o plano de salvação de Deus. Então, você quer saber como Deus salva, né, o Evangelho, a explicação do Evangelho, Romanos, né, carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela é rica em informações para nós e traz a explicação, né, do Evangelho, tá certo? Então, antes Jesus veio o Evangelho anunciado, né? Em Cristo se cumpriu o Evangelho, depois nós temos aqui a explicação nas cartas, né, escritas, a explicação do Evangelho, um aprofundamento maior, e Atos também mostra, né, o ato dos apóstolos após Jesus subir. O livro de Atos é um livro que começou lá e na verdade aqui na Bíblia terminou, mas até hoje tem os discípulos aí anunciando essa palavra, né? Mas aqui em Romanos capítulo 10, se você olhar aí na sua Bíblia, né, em Romanos capítulo 10, no verso 8 a seguir, Paulo começa a dizer assim, falando sobre sobre os judeus, né, daquela época, Paulo também, Jesus veio dos judeus, Paulo era judeu, né, veio dos judeus também, e ele está falando que os judeus, né, o judaísmo, a religião da época, ele rejeitou a justiça de Deus, né? Muitos deles creram, outros não creram, aquilo que eu falei, do Evangelho, né? Tem aquele que crê, aquele que não crê, até hoje é assim, né? E você não tem que crer na religião, né? O pessoal, por causa do judaísmo aqui, né, eles criam nos dogmas do judaísmo, né? E muitas vezes o Evangelho ele vai contra esses dogmas humanos, né? E aí a pessoa fica ligada na religiosidade, não quer largar a religião, né?
Ah, meu pai foi da religião A, minha mãe foi da religião A, e minha avó foi isso, minha tia foi aquilo, e eu também sou isso. Né? E eu vou morrer assim. Se você pensar assim, você vai morrer assim mesmo. Né? Mas o Evangelho muitas vezes ele confronta, né, os dogmas religiosos inventados. E assim era com o judaísmo daquela época. Né? Jesus teve muitos confrontos. Nós podemos ver com os fariseus, saduceus, doutores da lei, né? Os príncipes das sinagogas lá da religiosidade do judaísmo. Jesus combateu muito com eles, justamente por isso, por eles colocarem dogmas humanos, né, contrariando toda a lei de Deus, contrariando aquilo que Deus tinha determinado. Até hoje é assim. Né? Existem igrejas que pregam coisas absurdas que Deus não falou, né, que Deus não disse, né, e aí distorce o Evangelho, distorce a palavra de Deus. E nós estamos aqui anunciando a palavra como ela é. Né? Nada além da palavra. Se vai contra aquilo que você crê, procure entender, procure saber melhor. Né? Não fique ligado na sua religião não, porque religião vai ficar aqui na Terra. Né? A sua entidade religiosa, a minha entidade religiosa, a minha placa da igreja onde eu frequento, a sua também, não vai subir não. Né? A igreja somos nós. Né? A igreja, quem é a igreja? A igreja são pessoas. Isso não é templo, né? Não é placa. Não é entidade religiosa. A igreja de Cristo, aquela que vai subir com Cristo quando ele voltar, aquelas são pessoas compostas por pessoas que creem no Evangelho, né? Que creem em Cristo Jesus, que creem no Evangelho, como ele é. Né? Se você crê em alguma coisa que não está aqui, você, infelizmente, está fora do plano de Deus de salvação. Você não está salvo. Então aqui diz assim, capítulo 10 de Romanos. Mas que diz? Verso 8. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo dizendo aos irmãos lá. A saber, qual é a palavra da fé que pregamos? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. O que Paulo está dizendo aqui? Se você acreditar, né? Se você crer, confessar com a sua boca o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, ou seja, crer que Deus ressuscitou ele dos mortos, você será salvo. Paulo está dizendo aqui, né? Se você crê no Evangelho, se você crê em Jesus, na obra que Jesus fez, você será salvo. Está em conforme aquela palavra que nós lemos inicialmente aqui lá em Marcos. Né? Paulo está dizendo aqui, ó, Paulo pregando o Evangelho. Ó. Verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Você tem que crer no seu coração. Você só é justificado diante de Deus se você realmente crer no seu coração. Não adianta só falar. Ah, tem gente que fala, eu sou de Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas no coração dele está longe de Deus. Não crê nada, não vive conforme a palavra, não vive o Evangelho, não crê, assim, no seu coração mesmo, não é justificado diante de Deus. Só somos justificados diante de Deus. Se com o coração, né, crer, né, e com a boca confessar, né, o nome de Jesus. Confessar Ele como Senhor e Salvador. Aí, para a salvação. Né? Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer, nele quem? Jesus, olha, não será confundido. Então, creu em Jesus, creu no Evangelho, entendeu a palavra de Jesus, você não vai entrar em confusão, você não será confundido. Porquanto não há diferença entre o judeu e grego, quer dizer, nem o que é chamado povo de Deus, que são os judeus, nem os que não são, que são os gregos, brasileiro, argentino, paraguaio, todos os demais povos que existem hoje. Né? Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, para Deus, irmão, não existe, né, argentino, brasileiro, americano. Né? Deus olha lá de cima, existem dois povos para Deus aqui na terra. Quem é salvo e quem não é salvo. O povo de Deus e o povo que não é de Deus. Aquele que crê em Jesus e aquele que não crê. Independente de nação, independente da onde você nasceu. Né? Para Deus tem dois povos na terra. O salvo, o povo dele, e quem não é povo dele. É por isso que fala aqui, judeu e grego. Quer dizer, aquele que é escolhido de Deus e quem não é. Né? Mas para Deus, todas as nações, Deus não faz exceção de pessoas.
Todo mundo é igual diante de Deus, independente da sua nacionalidade. Não é? Você creu no seu coração em Jesus, confessou Ele com a sua boca, você é salvo. Né? Então, todos, rico para com todos os que o invocam. Né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, aí Paulo começa a fazer uma pergunta: como, pois, invocarão, né, aquele em quem não creram? Como é que você pode invocar o nome de Deus, de Jesus, se você não crê realmente? Né? Essa é a pergunta. E depois outra: e como crerão naquele de quem não ouviram? Como é que você vai crer em alguém que você nunca ouviu falar? Como é que você vai crer no Evangelho se você nunca ouviu falar no Evangelho? Né? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui é a necessidade da pregação. Ó. Como é que a pessoa pode ouvir se não tem quem pregue? Né? E como pregarão se não forem enviados? Quer dizer, é preciso enviar as pessoas. Aqui eu estou como que um enviado, né? Da parte de Deus pregando o Evangelho aqui nesse lugar. Né? Esse vídeo vai ser enviado aí, eu não vou, mas o vídeo vai. Né? Para onde, eu não sei. Mas vai, Deus tem propósito aí. Né? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Que são as coisas boas? É o Evangelho, moço. É a boa notícia do Evangelho. O homem pecador, condenado, ele ouve o Evangelho, crê em Jesus, é batizado e é salvo. Esse é o Evangelho, né? Coisas boas. Mas, verso 16: nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías já falava isso, né? O profeta Isaías, muito tempo antes, 500 anos antes de Jesus, 500, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, né? Isaías pregava o arrependimento, pregava a fé em Deus, pregava, né, o arrependimento de pecados para as pessoas, né, para a nação de Israel, que foi a nação escolhida no Antigo Testamento, né, na Antiga Aliança, que Deus fez aliança com eles. Eles andavam em pecado, Isaías pregava, né, mas ele diz aqui: quem creu na nossa pregação, né? Isaías disse. Aí ele termina aqui o 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então como é que você adquire a fé salvadora? A fé que vai fazer com que você receba a graça de Deus no seu coração, né? É pela palavra de Deus, você ouvindo o Evangelho. Você ouve o Evangelho, né? Entende o Evangelho. Ouvir não é só ouvir, irmãos. Ouvir, muita gente ouve, né? Muitas pessoas ouvem o Evangelho, vão no culto, né? Quantas pessoas vão no culto, ou vão na missa, ou vão enfim, nos seus rituais aí, né? Das diversas religiões, até ouvem a palavra, mas não entende, né? Então não basta você ouvir só onde você vai, né? Na missa, ou no culto, ou a Deus, ou enfim, aonde você vai ouvir. Você tem que dar, essa palavra, ela tem que entrar no seu coração. Você tem que crer com o coração. Se você crer com o coração e confessar com a sua boca, aí você vai, né, invocar o nome de Deus sobre a sua vida, invocar o nome de Jesus, aí você vai ser salvo. Entendeu? Então, o Evangelho não é uma coisa assim para você ouvir, né, cumprindo um ritual. Tem gente que vai no culto, por exemplo, no domingo, só no domingo, né? Vai no culto só no domingo. Chega no culto, assiste ali o culto, né, 1h30, 2 horas de culto, né, por semana, e fica olhando o relógio, não vê a hora de acabar logo, né? Oi, meu Deus, querendo acabar logo. E assim, quando eu ia na missa era assim também, né? 1 hora de missa, aí ficava lá, vamos acabar logo esse negócio, ficar olhando. Isso não é ouvir o Evangelho. Isso não, você vai sair dali sem entender nada, você só cumpriu um ritual religioso para desencargo da sua consciência, né? Porque muita gente tem isso, né? Aprende desde criança que você tem que ir no culto, que você é obrigado a ir no culto, obrigado a ir na missa, né? Tem que cumprir missa, principalmente os mandamentos da Igreja Católica, que fala, me lembro, assistir missa aos domingos e feriados, parece que tinha um negócio assim, né? Então, tem aquilo como obrigação. Aí quando não vai, fica aquele negócio, né? Puxa vida, e agora, né? Eu não fui, estou em pecado. Aí procura, né,
Então, isso aí é religiosidade, isso aí não adianta. Você tem que crer com o coração, você tem que entender o Evangelho, né? Outra coisa também, o arrependimento tem que ser um arrependimento sincero diante de Deus, né? Você tem que se arrepender. O arrependimento que o Evangelho exige da pessoa, ele muda a pessoa, né? Ele muda a pessoa. Era um beberrão, pingaiada, não bebe mais, né? Ele era um viciado em droga, ele não usa mais droga. Ele era um mentiroso, ele não mente mais. Ele era ladrão, ele não rouba mais. Ele era assassino, ele não assassina mais. Ele era falava palavrão de montão aí, né? Não fala mais. Então existe uma mudança na pessoa. A pessoa passa a viver de uma forma digna de Deus, de poder anunciar o nome de Deus, anunciar o nome de Jesus. Se não tiver essa transformação, isso aí não é arrependimento, né? Então muita gente vai até confessar, né? Tem gente que vai confessar os seus pecados, né? Alguém na igreja que eu ia lá confessava para o padre, né? E às vezes confessava só os pecados mais ou menos, né? Aqueles pecados mais graúdo, mais difícil, né? Mais cabeludo, vamos dizer assim. Esse não confessava não, né? E aí saía dali, pagava a penitência que tinha que pagar, né? O padre determinava ali e pagava aquilo, e saía dali aliviado a sua consciência, como se tivesse. Isso é ritual religioso, né? Você tem que dobrar o seu joelho diante de Deus, né? No seu quarto, na sua casa, ter um particular com Deus, confessar a Deus tudo aquilo que você fez de errado, né? Receber o Senhor Jesus na sua vida, né? Um arrependimento sincero diante de Deus com o coração, pedir, reconhecer que você é um pecador, reconhecer que você é um necessitado de Deus, né? Receber o Senhor Jesus, pedir para o Senhor Jesus fazer morada em você através do Espírito Santo, mandar o Espírito Santo para você entender o Evangelho, e aí ele vai transformar a sua vida, né? As pessoas dizem que tem Deus, mas bebe, fuma, né? Tem vícios, né? São presos em vícios que não agradam a Deus, na pornografia muitas vezes, na prostituição, né? Na indecência, né? E todas as coisas que as pessoas, que a imundícia, que o ser humano pecador vive, e quer dizer que Deus está com ele? Não está, irmão. Deus ele até aceita o pecador do jeito que ele vem, né? Do jeito que você tiver, Deus vai te aceitar. Deus não faz acepção de pessoas, mas a partir do momento que você entende o Evangelho, tem que haver uma mudança. Se não houver uma mudança em você, isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é um Evangelho de religião, pregado numa religião, onde a pessoa vai do jeito que está e fica do jeito que está. O Evangelho de Jesus, ele transforma, ele muda, é uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, diz a palavra. Eis que tudo se fez novo, né? Então esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas esse vídeo eu estou colocando aqui, né, nesse mesmo lugar, diante da palavra de Deus que eu coloquei agora, né? As horas já são passadas, mas eu queria colocar aqui mais uma palavra a respeito do semeador, né? É uma parábola do semeador que Lucas, né, no seu capítulo 8, Jesus conta essa parábola aos seus discípulos, né? A parábola do semeador. Então ele juntou uma grande multidão diante de Jesus e ele começou a falar em parábolas, né? Ele falava muito em parábolas de Jesus Cristo para as pessoas, né? E diz aqui, Lucas capítulo 8, verso 4: E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, com Jesus, disse por parábola: Um semeador, verso 5, saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra, nascida secou-se, pois que não tinha umidade, né? Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1, dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o Evangelho, né? A palavra. E depois ele contou essa palavra em meio a todo mundo. Depois, sozinho com os seus discípulos, os discípulos interrogaram ele, né? No verso 9 aqui: Que parábola é essa, Senhor? Aí Jesus fala assim: Olha, para vocês que são meus discípulos, então a palavra, irmão, é revelada para aquele que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Jesus. Se você não tiver, você ouve e não entende,
né? Aí Jesus diz assim, ó, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Por que os outros aqui? Né? Não é que Deus queira isso, é que as pessoas estavam querendo outras coisas, né? Não o Evangelho. Então, quem não quer o Evangelho, quem não quer Jesus de fato, a pessoa ouve e não entende, né? Vê e não vê. Então, esta é a parábola. Aí começa a dizer a parábola. A semente que o semeador semeou é a palavra de Deus, é a palavra, é o Evangelho, né? E os que estão junto do caminho, que ele falou lá, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não salvem crendo. Tá vendo? Ó? O diabo, irmãos, né? Aí a pessoa vem, ouve a palavra, né? Ouve a palavra, o diabo vem e tira a palavra do coração dela, para que ela possa não crer, né? E venha a ser salva. Então a pessoa tem que crer, reter a palavra, que o diabo vem e tira, né? Coloca outras coisas, outros pensamentos no meio da pessoa, e a pessoa não guarda a palavra. Esses são os que estão na beira do caminho, né? Que Jesus falou lá, a semente caiu à beira do caminho, foi pisada, as aves do céu comeram. Quer dizer, as aves mostrando aqui o diabo, né? O diabo tira a palavra do coração da pessoa. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Então, alguns, né, ouvem a palavra de Deus, recebem, nossa, que beleza, que maravilha, né? Mas é só naquele momento, né, por alguns dias, algum tempo, depois ele esquece, né? Ou vem alguma tentação, né, que ele possa, não, alguma coisa que ele tem que rejeitar, que não possa fazer por cada palavra, né, que ele gostava de fazer, né? Aí ele pega e cede à tentação e esquece da palavra de Deus, né? E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, né? A semente, a palavra que caiu no espinho. Indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então, recebem entre espinhos são os cuidados da vida, né? As riquezas, os deleites da vida, né? As pessoas ligadas, recebem o evangelho ligado às coisas desse mundo. É o evangelho da prosperidade que eles estão dizendo aí, né? Que a pessoa tem que ser rica, e a pessoa fica ligada às coisas da terra, aos deleites das coisas da terra, e não dão fruto para o reino de Deus, não prega a palavra para ninguém. É o egoísmo, né? Só vai na igreja para poder juntar dinheiro para si, né? Esses não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, o conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, essa palavra aqui é a semente, né, que eu estou lançado. Eu sou semeador, o semeador aqui não tem nem nome, é um semeador. Eu sou semeador aqui, estou lançando a semente, alguma vai cair à beira do caminho, o diabo vai arrancar, outras vão cair em cima de pedras, vão crer, vão acreditar, vão até gostar da palavra, mas não vão dar mais importância para ela. Outros vão cair no meio de espinhos, né? Quando vier as coisas da vida, os cuidados da vida, vão crer para poder ganhar dinheiro, e o evangelho não é isso, né? Não vão dar fruto com perfeição. Mas algumas vão cair em terra boa, né? E essa vai dar conserva no coração honesto e bom, e dá um fruto com perseverança. Eu creio que se uma pessoa, né, a palavra diz que a festa no céu, irmãos, por um pecador que se arrepende. Então, se essa semente que eu estou lançando aqui cair em um coração bom, né, e esse coração vem a receber essa palavra, né, vem acreditar no Evangelho, acreditar em Jesus, né, vem receber, vem procurar conhecer o Evangelho de Cristo, venha se salvar, não por mim, eu sou só o semeador, mas por esta palavra, por Cristo Jesus, para mim, eu não preciso de mais nada, né? Se todos esses vídeos que eu estou lançando aqui, toda a semente que eu estou lançando aqui, cair em um coração, a palavra diz que há alegria no céu, por um coração, por uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e reconhece Jesus como Salvador. Então já estou encerrando aqui essa mensagem, que já passou o tempo, né? Fica mais essa mensagem do Evangelho de Jesus para você, para a sua vida, né? Permitindo o Senhor, outras mensagens gravaremos, com certeza. Mas fico aqui e eu quero deixar aqui para você esse convite, né? Ouça o Evangelho de Jesus, creia em Jesus,
creia na palavra, creia em Deus, né? Creia no Evangelho, receba o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Aí onde você está, no seu quarto, na sua casa, você pode se ajoelhar diante de Deus, não é diante dos homens, não é religião humana, é diante de Deus, né? Confesse seus pecados a Deus, se arrependa deles, né? Receba o Senhor Jesus, né? Vai procurar uma igreja séria, compromissada com a palavra, que prega o Evangelho de Jesus, que não pregue doutrinas humanas, dogmas humanos, criados por homens que não estão de acordo com a palavra de Deus, né? Procure andar de acordo com a palavra, aquilo que o Evangelho, né, nos ensina, né? Aquilo que Jesus deixou uma ordem em Lucas, em Marcos, capítulo 16, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Receba essa palavra no seu coração, receba o Senhor Jesus aí no seu coração, deixe Jesus fazer morada no seu coração, entenda essa palavra, deixe ela crescer no seu coração, que você vai também ser usado por Deus para pregar esse Evangelho a outras pessoas serão salvas com a sua semeadura, e é assim que o reino de Deus cresce na terra, né? Que o Senhor Deus te abençoe grandemente, né? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida mais uma vez, né? Eu estou aqui neste canal, nesta página, à sua disposição, né? Quiser mandar uma mensagem, quiser falar comigo, tirar dúvidas, eu terei o maior prazer em atendê-lo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.